Nesse vídeo eu vou falar sobre a parte chata de fazer um intercâmbio, que é gastar dinheiro. Quanto que você vai gastar mais ou menos no intercâmbio, tendo em mente no intercâmbio de um mês, tá? Ou seja, 4 semanas de intercâmbio. Quanto que você vai gastar mais ou menos, desde os gastos necessários, como o valor do pacote em si, o voo e os gastos não necessários, que já é ali de comprar um celular, comprar alguma coisa, umas lembrancinhas que não são necessários para o seu intercâmbio em si. Já dá pra ver pela decoração. Se você não me segue, eu fiz um intercâmbio de um mês, 4 semanas, em Toronto, no Canadá. Então esse vídeo vai ter um foco de dizer quanto que eu gastei nesse intercâmbio específico em Toronto. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, mas também é bom falar que eu viajei em outubro/novembro, né? Fiquei de outubro a novembro de 2022, ou seja, ano passado, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E os valores e tal são com base nisso e não são valores totalmente fechados, digo assim, no caso dos gastos não necessários, porque tem muita coisa que eu já não lembro direito, então eu fui pesquisando ali o que eu anotei de gasto. Se você tá muito interessado em fazer um intercâmbio no Canadá, fica nesse vídeo porque os valores são bem aproximados. Mas se você, assim, tá com interesse de fazer um intercâmbio, quer saber pelo menos quanto que eu gastei, pra ter uma noção de quanto que você vai gastar, fica nesse vídeo pra ter uma noção e saber o seu planejamento. Olá, tudo bem com vocês? Eu acho que essa intro ficou muito grande, mas se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal. E não deixa de, dar o seu like aqui nesse vídeo pra me ajudar. E também vou deixar no final desse vídeo e durante esse vídeo, provavelmente, recomendações de outros vídeos que eu fiz de intercâmbio, tá? Como eu falei, no intercâmbio de Toronto. Se você não sabe muito bem sobre o que é um intercâmbio e se você não sabe se vale a pena fazer um intercâmbio ainda, eu vou deixar o card daqui nesse vídeo pra você ir assistir um conteúdo que eu fiz exclusivo de porque você deveria colocar o intercâmbio de idioma nas suas metas de 2023 ou do quando você quiser fazer. Eu tô fazendo esse vídeo de finanças, de planejamento financeiro para o intercâmbio. Depois de muito me pedirem nesses outros vídeos, nos comentários, me perguntavam qual era o valor. E eu achei que seria mais interessante fazer um vídeo focado nisso pra vocês se prepararem. É uma parte chata, mas a gente precisa falar sobre isso, né? E esse vídeo, já adianto que provavelmente vai ficar grande, porque tem muita coisa pra falar. A minha intenção com esse vídeo não é só falar sobre os meus gastos, quanto que eu gastei e tal. Eu quero também te ajudar a não cometer alguns erros que eu cometi e também pra você se planejar. Primeiro de tudo, então, você tem que pensar, né, nos seus gastos necessários com o intercâmbio. Que o primeiro de tudo é você ter o pacote, óbvio. Você tem que saber ali a escola, acomodação e algumas agências, seguro viagem. Não deixa de fazer o seguro viagem, que é necessário. Sério, é necessário, assim. Pode não ser obrigatório, pode não acontecer nada com você, você pode não usar esse seguro viagem. Mas, olha, você nunca sabe quando que você vai precisar, né? A gente nunca sabe quando que a gente vai se machucar feio e precisar de médicos onde a gente vai. Sobre esse pacote, né? Pensando no pacote que eu fiz, tá? Vou dar o valor no pacote que eu fiz, que foi de 4 semanas de escola de inglês, acomodação, 4 semanas de acomodação, mais o seguro viagem. Só que o seguro viagem, eles sempre dão um pouco a mais. Então meu seguro viagem era de 5 semanas e não de 4, caso acontecesse alguma coisa. Eu preciso pontuar, não tem como, que o valor inicial do meu pacote era o valor do dólar canadense de 2019, quando eu fiz inicialmente o pacote, que não tinha pandemia. E tava tudo lindo, maravilhoso pra eu viajar em 2020, tá? O meu pacote inicial variava ali em 7 mil reais, alguma coisa, tá? Veio toda a pandemia, e assim, era o meu sonho, eu já tava com tudo planejado, eu não ia deixar de fazer, eu já tava guardando todo o dinheiro, né? Então, eu tive que fazer um novo pacote com as mesmas coisas, tá? Eram as mesmas coisas, porém, o câmbio estava mais caro. E aí, o meu pacote, ele saiu em torno de 11 mil reais. Porque, eu arredondei aqui, era 10 mil e pouco. Então, eu abati esses 7 mil que eu já tinha pago e parcelei os outros, o valor, né?
com tudo ali. Eu quis falar isso primeiro ali do pacote, do gasto necessário do pacote, porque eu gastei esse dinheiro, eu acredito que tem como você gastar muito menos, tá? Como eu ia gastar assim, eu ia gastar 7 mil e pouco, que é a faixa ali pra quem quer ir pra Canadá, passar um mês, tá? Não varia muito se você for pra Vancouver. Se você escolher fazer Montreal, Quebec, francês, você vai gastar mais, que eu pesquisei na época, você vai gastar mais, porque são cidades mais caras. Montreal, Quebec são mais caros. Mas assim, se você vai pra Toronto, é essa variação de preço. Então fique de olho no câmbio, quando, principalmente assim, eu não sei dizer, as coisas estão melhorando, mas talvez esperar um pouco mais pra comprar o pacote, porque você vai conseguir um câmbio melhor, quem sabe. É sempre ficar estudando a situação do dólar canadense em relação ao real e pra você conseguir fechar um pacote que vai ficar com um precinho bom, sabe? Um outro gasto necessário que você tem que ter em mente, óbvio, não tem como você viajar sem você ter passaporte e visto pro lugar, se o visto for exigido no país. No meu caso, eu já tinha o passaporte, né? Então eu não precisei gastar com isso, mas eu vou deixar na tela aqui o valor do passaporte brasileiro mais ou menos atual. E a questão do visto, ela já é mais complicada, porque assim, eu já tinha o visto, vou dizer aqui que é uma informação muito legal. Se você já tiver o visto americano dos Estados Unidos e tiver a intenção de visitar o Canadá com a intenção de turismo, que vou deixar aqui o período certinho, mas se você for fazer esse intercâmbio de um mês, você pode tirar o ETA. O ETA é um acordo ali que o governo canadense tem com o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro para todo cidadão ali brasileiro que tenha o visto americano e vai entrar no Canadá por meio aéreo. A primeira entrada no Canadá precisa ser de avião. Você consegue entrar com o visto eletrônico, que eles chamam de ETA, que eu vou deixar aqui, eu vou falar o quanto que eu gastei, mas vou deixar aqui também, porque pode ter mudado. Eu gastei $7 para tirar, $7 mais ou menos, para comprar, né, e fazer esse visto eletrônico, que é muito simples. Você entra no site do governo canadense e emite lá, né, bota as suas informações. É muito importante que você faça ali, ó, bonitinho, o seu passaporte, o seu visto americano, o número do visto americano e tal, data de nascimento, papapá, todas as informações que eles pedirem. E aí vai pedir pra você pagar, e você vai pagar aí uns R$7, quem dera, $7 para, mais ou menos. Aí você converte com o câmbio do dia, que é o que você vai pagar, e importante, só consegue pagar com cartão internacional essa etapa, tá bom? Se você não tem o visto canadense, tá? Se você vai passar um mês, recomendo-se mesmo que você tire o visto de turismo, mas você também pode tirar o visto de estudante. O visto de estudante e trabalho eu não sei, mas o visto de estudante ele tem um período específico, você vai ganhar o seu visto ali, de tal dia até tal dia, depois você vai ter que sair do país. Tem vários tipos de visto, mas vou deixar o valor aqui mais ou menos do visto de turismo canadense, que você vai ter em mente para gastar. Gente, os valores aqui eles podem assustar um pouco as pessoas, porque, poxa, um intercâmbio de 11 mil só para passar um mês em Toronto. Já falei o caso do câmbio, que o dólar canadense estava muito mais caro, tá? Por conta da pandemia. Ainda em 2022 e principalmente quando eu fechei o novo pacote, que foi final de 2021, tá? Outubro de 2021, que eu fechei o novo pacote, então ainda tava muito resquício da pandemia, a pandemia tava ali ainda, né? Não tinha acabado totalmente. Então teve esse caso, tá? E eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar o card aqui explicando do meu intercâmbio, que eu expliquei da acomodação. Eu escolhi ficar numa acomodação próxima à escola, que era próxima ao centro da cidade ali do Toronto, downtown de Toronto, que eles chamam. Eu escolhi ficar numa escola maneira, né, que eu julgava ali que era de um ensino bom, que já era mais cara, porque tem uns níveis de escola ali, estrelas das escolas. Quanto melhor a escola, mais cara. Então esse preço ele varia. Se você quiser baratear,
você pode ficar numa casa de família, você pode ficar numa outra acomodação. No meu caso foi uma acomodação estudantil, mas eu só fiquei com mais 3 pessoas. Eu tive sorte que na última semana eu só fiquei com mais uma pessoa. Então, você pode ir para uma outra acomodação estudantil que não é tão perto do centro, que é mais desses bairros residenciais, que você vai gastar bem menos, vai ficar com mais gente, mas você vai gastar bem menos. A acomodação de família que fica ali, algumas pessoas podem gastar de 1 hora e meia para chegar na escola. Eu não queria passar por isso, eu não queria ficar numa casa de família e ter que socializar ali com aquela família e tal. Eu fiquei com medo de como ia ser essa família, se eles não iam gostar de mim, tal. E eu queria uma independência que a acomodação te traz, a acomodação estudantil te traz. Essa independência era o que eu queria, então eu tenho que falar, porque às vezes pode ajustar o valor de 11 mil no pacote de seguro, acomodação e escola, mas era por conta desses fatores. Agora, não tem como você viajar se você não tiver o seu avião, né? Novamente, gente, o valor aqui do meu voo, mas eu tenho percebido e analisado que os voos estão mais caros mesmo, tá? Ele se manteve o mesmo, porque eu comprei lá, né, antes da pandemia estourar, então os voos já estavam caros por conta disso, tá? E o meu voo de ida e volta, ele saiu, eu não tenho a mais o valor correto, porque toda essa pandemia eu fui perdendo tudo direitinho, mas foi na faixa de 4.500 a 5.000 reais. Mas assim, é um valor muito caro, né? Falando assim, poxa, um voo de ida e volta, pagar quase 5.000 reais. Pois é. E teve toda uma dor de cabeça. Eu tenho um vlog mostrando minha viagem, que foi minha viagem pela primeira vez sozinha. E foi uma dor de cabeça porque a Delta não tem mais aqui no Rio, você tem que ir pra São Paulo. Enfim, então tinha várias escalas que mesmo pagando caro. Enfim, esse cenário dos voos estão complicados, mas o que eu tenho a dizer pra você, apesar de tudo, mesmo que eu tenha feito as escalas não foram tão grandes, tá? Não passei tanto tempo assim em avião, em aeroporto, tá? No máximo que eu tenha passado foram 4 horas ou 5 horas. Foi bem pouquinho, assim, passa muito rápido. O mais chato foi na volta, que foram essas 5 horas e eu já tava em Atlanta e eu queria ir embora e tal. E a gente vai pros gastos necessários lá, né? Já chegou. Tu chegou em Toronto, chegou no seu país. Gastos necessários com o mercado. Não, pera. Gastos necessários com transporte, mercado / comer fora, farmácia também, que é principal. Sendo que essa farmácia você consegue abater no seguro viagem, porque se você for medicado ali pelo médico, né, no caso assim, passar ali a receita, você consegue abater no seguro viagem também. Eles têm uma parte específica para remédio e para atendimento do médico, né? Vou passar aqui rápido, tá? Porque acho que o mais importante que as pessoas queriam saber era o pacote, né? Se você chegar em Toronto, vale muito a pena você chegar até o 8º dia do mês ali, pra você conseguir o Presto Card pra estudante, né? Que é o passe mensal, né? Presto Card não, perdão. Eu já tô esquecendo o negócio, que é o Monthly Pass, é o passe mensal para estudante. Como intercambista, você consegue indo em lojas como a Shoppers, tá? Você consegue ir lá comprar o seu passe mensal de estudante, levando a carta a carta de confirmação da sua escola, tá bom? Então, eu gastei recarga porque eu cheguei no final de outubro, então eu tive que fazer uma recarga e comprar o Presto, que eu acho que vale $6, o Presto Card, que é o cartão. E aí eu recarreguei aquele cartão pra essa semana que eu ia usar. Você vai fazendo o cálculo ali de quanto você vai gastar. E depois eu fiz o passe mensal. E aí saiu em torno de 188 CAD, né? Dólar canadense. Eu converti aqui pro dólar canadense atual, mais ou menos, que ficaria na faixa ali de 698, 700 reais de transporte. Muita coisa eu abdiquei de fazer porque eu tinha preferência em outra coisa. Então o intercâmbio, assim como viagem, né? O
o que você vai gastar ali vai muito do que você gosta de fazer, do quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, metas com aquele intercâmbio, do que você quer realmente gastar dinheiro, tá bom? Aí no mercado eu tive ali mais ou menos uns 200 CAD, tá? Que é de R$743. E de comer fora, como eu já vou falar que eu tive umas mini viagens, acabei comendo mais fora do que eu planejava, né? Porque eu não tinha muito como fazer outra coisa. 150 CAD ali mais ou menos que eu gastei, que são 557 dólares canadenses, tá? Foi mais ou menos isso. Eu ia no mercado e comprava as coisas mais baratas, isso é mais importante ali. Você que vai ficar em acomodação estudantil sozinho, mesmo tendo pessoas que você vai gastar. Mas você pode pensar também, que a gente pensou lá na época, a gente comprava, principalmente da menina que tava Sherry, ela tava dividindo o quarto comigo. A gente pensava, vamos comprar esse chocolate aqui pra fazer chocolate quente, vamos comprar juntas. Mas o que? Granola a gente dividiu, então tinha coisas que a gente dividia o valor, porque eram coisas que a gente ia juntar ali, ia comer junta, então vai muito da vivência ali do pessoal, mas vai procurando coisas mais baratas mesmo. Eu ia pela fruta mais barata, legume mais barato, era isso, tá? Vai do que você vai querer comer. Então, esses gastos necessários, no total, saiu ali por R$18 mil. Que é muito dinheiro. Eu entendo que é muito, muito dinheiro. E assim, eu demorei muito pra gravar o vídeo, porque eu fiquei, vai assustar as pessoas. Eu falar assim, do nada, gastei R$18 mil. Assusta. Mas, você vai gastando em períodos esporádicos. O intercâmbio não tem como você ir de um dia pro outro. Não tem como, tá? E isso aqui não foi incluindo visto. Que se você for gastar visto, você vai gastar mais que isso. Então, é algo que você se planeja e vai fazendo aos poucos na sua vida. Agora eu vou falar mais rapidamente, que não é o foco, né? Falar sobre os gastos não necessários que eu coloquei aqui como mini viagens que você pode fazer. Pouca gente vai pensando nessa ideia, né? Eu arrastei algumas pessoas para fazer viagens porque elas não faziam ideia de que podia fazer e que empresa fazer, mas o fato é que se você indo pro intercâmbio, no seu primeiro dia de escola, você já pode ir na administração e você vai ver vários panfletos, às vezes a escola mesmo, no primeiro dia de apresentação já fala, tem vários panfletos de algumas empresas que têm um acordo com a escola, divulgando essas mini viagens e passeios dentro do próprio Toronto ou da cidade. E foi o que eu já tinha em mente quando eu fechei o pacote. Eu já sabia que tinha essas viagens, eu já tinha isso na minha cabeça pra fazer, tá? E como eu já tinha o visto dos Estados Unidos, eu falei, eu tinha a oportunidade em Toronto, se você vai pra Toronto, você tem a oportunidade de ir pra Chicago e pra Nova York. Eu não tinha tantos dias, né? Se você vai ficar mais do que um mês, você pode fazer uma grande festinha ali, fazer várias viagenzinhas, mas eu não tinha tantas oportunidades, né? E eu não podia gastar muito dinheiro com essas mini trips. Então, eu achei uma solução interessante, que era a viagem com povão de ônibus, com uma empresa que vai por mim, não é tão caro assim, tá bom? Quanto viagem de avião, pegar passagem e acomodações, né? Hotel e tal. Às vezes faz um barulhinho, gente, a minha cadeira faz um barulhinho chatinho. Eu tento não mexer muito, mas eu sou meio ansiosa. Eu quando gravo sentada, eu fico meio ansiosa. Primeiro foi a viagem do French Canada, que é Ottawa, Montreal e Quebec, mas na verdade, Ottawa não é tão French assim, né? Não é. Mas o French mesmo ali é Quebec e Montreal. Mas eu fiz essa viagem de 3 dias com o pessoal no ônibus, todo mundo animado, todo mundo vindo de um monte de lugar. E eu arrastei a minha colega de quarto pra ir junto, que ela não tinha essa noção desses viagenzinhos. Então eu deixo aqui pra você essa ideia. E a outra viagem foi de Nova York, foi 4 dias.
tá? Só que não recomendo tanto. Assim, foi a minha oportunidade. Eu não ia gastar uma passagem aérea, eu não ia gastar hotel pra ir para Nova York. Não era algo que eu tinha na minha cabeça. Eu só queria aproveitar. Então eu fui com o povão, mas é muito cansativo. Pra Nova York são cerca de 9 horas de carro ônibus, que a gente foi de ônibus. Então é cansativo, porque foram as 9 horas de ida, 9 horas de volta. E a gente pegou umas chuvas, então ali pode até, às vezes, na ida eu acho que foram 10 horas. Foi cansativo ficar 10 horas no ônibus, né? Tem paradas e tal, mas é bem cansativo. Não faria de novo, não faria de novo uma viagem de ônibus, mas ó, intercambista é pra se abrir pra fazer as coisas. Então, eu pra Nova York eu faria, mas se fosse uma outra oportunidade aí, dependendo do lugar, iria. Gente, essas duas viagens, Nova York e French Canada, elas ficaram em torno de 830 dólar canadense, CAD, né? Vou falar CAD, 830 CAD. Que aí sai na faixa de 3 mil e pouco. Mas aí eu te pergunto, quando que eu ia, depois numa viagem pra Nova York, gastar, é porque eu não tenho aqui separado, mas Nova York foi 400 e pouco. Nova York é mais caro. Quanto que eu ia gastar 400 e pouco de canadense, né? Pra ir pra Estados Unidos e ficar ali 4 dias, mas 3 dias. Acho que eu gastaria muito mais, entendeu? Muito mais. Passagem aérea, se eu fosse. Então eu acho que valeu super a pena e foi algo que eu tinha desde o início que eu fechei o pacote. Eu fiquei, esse valor vai ser o da viagem. E aí tiveram as despesas nessa viagem que eu tinha que comer fora, né? Aí foi uns 200 canadenses aí, 700 e pouco de reais. Esses gastos foram muito maiores em Nova York. E aí, nos outros gastos não necessários que você tem que ter em mente, o seu divertimento dentro do lugar, né, da cidade em si. Você tem que conhecer as coisas ali e vai muito do que você quiser conhecer, você quer conhecer. Se você quer ir pra algum jogo, se você quer ir tem zoológico, tem a CN Tower, no caso de Toronto, tem museu, tem algumas coisas. Se você vai pra Toronto, fique esperto que museu eu entrei de graça, que foi o caso da Art Gallery of Ontario, que menores de 25 anos entram de graça, tenha isso em mente, tá? Faça lá na entrada, você vai fazer o seus preencher dados e tal, e vai entrar de graça. E tem um museu também lá, muito bonito, que é muito bonito mesmo, que você consegue entrar de graça em dias específicos, tem isso no site deles. Então fica sempre de olho ali nos lugares que você consegue ir de graça, tá? Pra você economizar dinheiro. Mas tirando isso, eu cheguei aí num jogo do Raptors, que era o meu sonho. Pra quem não sabe, eu não sei se eu já disse, na verdade, né? Eu não sei se eu já disse, eu não sei se eu já disse que eu sou fã do Toronto Raptors, eu não sei se eu já disse, mas eu sou fã deles, então eu fui no jogo do Raptors e quase chorei, foi muito lindo. O jogo é caro, tá bom? Caiu ali na ideia de 79 dólares canadenses, então 293 reais pra ir num jogo um jogo do Toronto Raptors. O jogo era contra o Philadelphia, que não era um dos... Assim, se você quiser muito nos jogos, quanto mais fraquinho o time for, mais barato fica o ingresso, tá? Então, né? Eu queria assistir outros como... Eu acho que tinha do Lakers, não lembro, mas tinha um time que era mais caro demais, é muito caro, aí eu não consegui. Mas vale a pena se você quiser, tá? E aí eu não fui na NHL, que é o jogo de hockey, né? A liga de hockey. Eu não fui, eu fiquei triste porque é uma parada super canadense. Mas eu acho que foi a escolha, eu tive que escolher em um esporte, não dava pra eu gastar dinheiro em tudo isso. Porque o jogo do hockey também é nessa faixa de preço. Tem como você ir pra assistir a segunda divisão do hockey também canadense
mas eu não queria. Eu queria, assim, se eu fosse ir pra ver, eu tenho que ver o timão e o pessoal do hockey da primeira divisão. Então eu preferi não ir. Mas a faixa ali você consegue ingresso a $20 pra a segunda divisão. E aí, gente, esse gasto não necessário foi algo que eu levei a minha amiga também. Já chamo de amiga, né? Porque a gente fez amizade mesmo. A do colega de quarto que foi comigo pra viagem de Montreal e Quebec. Arrastei ela pra esse dia também, porque era algo que eu tinha muito sonho, que era assistir um musical. E eu já tinha ideia que eu não ia conseguir assistir um musical em Nova York, porque eu não sabia como que ia ser a viagem, o itinerário certinho, mas eu tinha noção que eu ia ter assim, é agora que vocês podem ir e depois vocês não vão conseguir. E foi o caso, eu não consegui assistir em Nova York, eu fiquei muito triste com isso, porque era um dos objetivos que eu tinha, mas eu entendo que não era pra ser. Não era pra ser, porque assim, era muito caro e tem umas manhas pra conseguir um ingresso mais barato no musical dos Estados Unidos, lá no Nova York. Mas eu não consegui. Enfim, mas aí antes eu já tinha realizado meu sonho de assistir um musical, que foi Garotas Malvadas, Mean Girls, que eu não sabia muito assim como que ia ser, se valia a pena, mas eu queria ver o musical, eu não ia, assim, poxa, era uma oportunidade. E lá no Canadá é mais barato, né? E saiu por 58 quebrados em canadense, ali R$217. E eu digo pra vocês que valeu a pena, porque sim, em Nova York você gasta muito mais. Tem dó. Os que eu queria assistir, que eram os mais famosos, os ingressos saem a $200, tá bom? Então, assim, valeu muito a pena. Aí, gente, tem outros gastos que foi... aí eu escolhi ir pra Centaur, pra Casa Loma, mas eu não fui pra aquário, não fui pro zoológico. Vai muito do que vocês querem gastar. Eu cheguei a assistir, eu falei, não, eu tenho que ir no cinema. Aí eu assisti um filme lá, com pipoquinha, tá? E aí, o total desses gastos não necessários, porque entra as lembrancinhas dessas coisas assim que eu comprei e tal, pra mim e pras pessoas. Eu comprei muita coisa pra mim. Aí, gente, o total desses gastos não necessários, eles saem na faixa de 1.427 CAD a 5.304 reais. Então, no total, arredondando, eu gastei mais ou menos 23.313 reais, tá? Em toda essa brincadeira que eu tive no Canadá em um mês. Eu acho que sim, é um gasto muito grande mesmo. Ele equivale ali a gastos com faculdade, valores de faculdade que as pessoas gastam e outras coisas que eu fui comparando enquanto eu ia somando as coisas. Mas se é o teu objetivo, se você quer usar esse intercâmbio de maneira sábia para seu futuro, se é o seu sonho. É isso, eu já falei muito, eu já falei muito nisso, muito. Eu sinto a minha garganta doendo de tanto que eu falei. Eu sei o quanto que eu falei, porque eu tô vendo a hora aqui. E se ficou alguma dúvida sobre gastos do intercâmbio, coloca nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo. E é isso, eu espero muito que tenha sido útil pra você. Não deixe de deixar o seu like, comenta também pra apoiar o canal, se inscreve no canal, porque deu um trabalhinho, né? Falei muito aqui e eu espero que você consiga realizar o seu sonho, não vamos chamar de sonho, porque sonho parece muito impossível, né? Eu espero muito que você consiga realizar esse seu objetivo de fazer o intercâmbio, seja ele qual for, seja ele pra onde for. Tenha em mente também que, dependendo da agência, se for muito barata, às vezes o barato sai caro. Tenha sempre isso em mente, por favor, porque eu vejo muita gente se ferrando porque quer gastar muito pouco. E, cara, às vezes tem que gastar mesmo pra você não se ferrar depois, porque principalmente quando vem coisas que a gente não tá esperando, como a pandemia, que eu não tive problema com a agência, mas teve gente muito problema, porque saiu fechando qualquer pacote de voo, e isso dá problema depois. Eu tô provavelmente falando nesse vídeo aqui pra pessoas de classe média pra cima, porque não é fácil gastar todo esse dinheiro, e a gente cria muita expectativa em cima disso, eu sei disso. Então,
sinceramente, assim, do fundo do meu coração, eu espero que você que tá assistindo esse vídeo, você consiga viajar e consiga fazer esse intercâmbio. Porque ele não é uma viagem qualquer, ele vai te ajudar muito de maneira pessoal e profissional. Então, eu espero que você consiga se planejar e ir, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. E vai assistir outros vídeos aqui que eu falo sobre intercâmbio, eu mostro o vídeo eu tenho um vlog do intercâmbio de Toronto pra você assistir e ir comigo. Se você já foi também pra intercâmbio, você pode ir reviver os momentos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.